Olá, jovem! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Tate no Yusha no Nariagari, episódio de número 6. Foi um episódio simples, foi um episódio interessante, foi um episódio que eu tô pirando de teoria, foi tudo isso. Então, o foco ficou na Firo, mas se introduziu várias informações sobre um herói que eu quero falar ao longo do vídeo, mas isso só vou falar mais no final porque tem conexão com aquela rainha que apareceu no episódio passado. Porque sim, ela é uma rainha e eu vou tentar não falar dando tantos spoilers, vai ser mais uma teoria do que spoiler em si. Mas a gente vai falar sobre isso acho que no final do vídeo. O foco do vídeo é o episódio de número 6 de Tate no Yusha. Então vamos começar, mas antes se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá like, porque isso ajuda o canal a crescer. Então se você é inscrito ou se você é novo, seja muito bem-vindo. Comente aí o que você achou do episódio e sem spoilers, por favor, do mangá da Light Novel. Não encha de spoilers. Se você quiser dar spoilers, coloca a tarja tipo escrita spoilers e daí começa. Mas sobre o episódio você pode falar, porque daí não é spoilers, daí você está comentando qual foi a sua cena favorita. Mas agora vamos ao vídeo, vamos falar sobre o que teve nesse episódio. Vamos começar pelo fato da Firo, ela é uma rainha. Sim, o episódio deu a entender, o mercador lá explicou pro Naofumi e para a Aftária que do bando dos Firoriaros, os reis e rainhas, provavelmente eles se transformam, seja em um Firoriaro comum, como em um humano. Então acontece que assim eles têm esse poder de transformação para sempre ficar escondido. Então isso é algo típico só do rei ou da rainha. Então o Naofumi teve a sorte de pegar a rainha do bando. E acontece que o mercador lá já ficou interessado porque ele já quis cobrar algo pro Naofumi. Ele falou que para domesticá-la, dominá-la, é melhor que ele coloque uma maldição. Então o Naofumi mais uma vez teve que fazer um gasto e assim foi feito, digamos que, acho que um contrato, que é o mesmo que foi com a Raftaria, e ela se torna uma escrava que o Naofumi vira dono dela. Então foi uma cena engraçada porque, tipo, aquela marca da maldição deve ter machucado ela e ela tava resistindo. Mas ela virou escrava, ou virou, digamos que, propriedade do Naofumi, como era a Raftaria. Então, isso eu acho que ficou bem explicado, ficou legal, porque é uma personagem que, tipo, não é só alívio cômico, personagem fofinha, Rory. Ela é uma personagem que é uma rainha e tem poderes incríveis. Então eu achei bem legal esse destaque aí. E sério, todas as cenas que ela apareceu desse episódio foram engraçadas. Teve a cena dela puxando a carroça e falando que se encontrasse o cara da lança ia jogar ele pra longe. Teve aí também ela cantando, falando que vai levar o mestre dela pra onde quiser. Teve cena da Raftaria com ciúmes dela e do Naofumi. Então o episódio foi muito engraçado, mas a cena que eu mais destaco já foi a cena lá do Naofumi falando que ela é propriedade, ele é dono dela. Já se for a Raftaria, parece que é como uma filha pra ele. E a Raftaria tipo falou: Não, Janai! por quê? Por que isso? Porque ela, no caso, digamos que ela tem um interesse ou um crush no Naofumi e que ela aparenta ainda não saber bem ao certo, só que ela tem uma admiração por ele. Por isso ela não quer mais ser vista como uma criança, ela não quer mais ser vista como uma visão de filha, e sim como uma visão de uma mulher. Então, tipo, essas cenas que envolvem esse par romântico eu acho muito legal e muito engraçado. Mas daí continuando, porque o foco do episódio ficou numa ideia bem central, que foi o Naofumi junto delas viajando como mercador. Agora ele pode atender clientes, pode vender produtos, pode ajudar as pessoas onde elas querem ir. E também ficou o foco na Firo. Por que eu digo na Firo? Porque foi algo bem específico. Quando ela se transforma no pássaro, as roupas rasgam. E acontece que daí eles vão até uma costureira que avisa que eles podem encontrar essa roupa que não rasga, que se transforma quando ela se transforma em pássaro. Só que para eles, no caso para ela confeccionar essa roupa, ela precisa de uma pedra mágica. Porque essa pedra mágica faz com que a mana da pessoa, do usuário que vai usar a roupa, faça, ou melhor, teça os fios. E assim ela vai conseguir confeccionar a roupa. Então eles vão ter que ir atrás de uma pedra para fazer com que a costureira consiga confeccionar. Então o foco do episódio ficou na busca até essa pedra e no Naofumi viajando. Então foi o centro do episódio isso. E daí você pode pensar: ah, Haru, mas isso aí foi simples, pô, só foi isso o episódio? Não, não foi. Porque no caminho o Naofumi tá atendendo várias pessoas agora. Tipo, querendo ou não, ele até pegou uma fama, herói do pássaro voador ou algo do tipo.
No caso, ele e a Firo pegaram essa fama. Acontece que daí eles estão viajando e eles estão atendendo um cliente que tá junto deles. E esse cliente tinha uma mercadoria valiosa que mercenários cercaram eles. Então, o que acontece é que daí, tipo, eles são aqueles bem bandidão típico do anime que tem cara bem de derrotado, porque vão tentar, acham que vão conseguir alguma coisa e não dura nem um minuto. Então daí mostra que o Naofumi desceu todos, a Raftaria só fala, posso matar eles logo? E daí o Naofumi só fala, mesmo se eu dissesse não, você ia matar. Então, tipo, ela já se preparou, ela usou uma magia de invisibilidade. No caso, ela conseguiu se camuflar daí e conseguiu atacar todos. Só que o que acontece é que a Firo também ajudou nesse combate, ela fez um tornado aí que prejudicou eles. E daí eles conseguiram, digamos que amarrar os bandidos, ou no caso, mercenários. Só que é algo que eu quero destacar antes de continuar falando disso. O Naofumi, o que acontece? Porque ele pensou durante o episódio se ele tivesse uma afinidade a uma magia de suporte ou algo do tipo, faz eu questionar. Mas então só a Raftaria tá conseguindo conduzir magias que ela tá aprendendo? O Naofumi ainda tem essa dificuldade? Então é algo que eu quero que o episódio explique mais conforme o tempo. O que deu a entender no episódio é que a Raftaria tá conseguindo aprender magias novas, e isso é legal. Eles amarraram lá os mercenários que já ameaçaram Naofumi, falando que se entregar eles para os policiais ou algo do tipo, eles vão falar que o cruel herói do escudo prendeu eles, se machucou eles. E acontece que o Naofumi só fala, ah é? Eu vou matar vocês aqui para que não haja boatos, então. Tá com fome, Firo? Pode comer eles. E tipo, os caras ficaram com muito medo, porque eles iam ser mortos mesmo. Então daí, numa conversa, diálogo, daí o Naofumi, tipo, comprou a vida deles. Como comprou? O Naofumi simplesmente deixou eles soltos se eles dessem toda a mercadoria que eles tinham. Então, assim, o Naofumi pegou mercadoria e, tipo, se deu bem, e os caras ficaram soltos lá. E aquele cliente, no fim, se deu bem porque ficou protegido, ficou livre desse transtorno que ocorreu pro Naofumi. E ainda assim, tipo, o Naofumi se deu bem porque esse cliente gostou tanto dele que falou que ia passar ele para toda a rede de informantes que ele achasse que o Naofumi se daria bem. Então, assim, o Naofumi aprendeu um pouco de magia com esse cara, aprendeu como usar a mana, ele aprendeu o básico, mas foi importante para ele que não sabia, digamos que quase nada. Então daí ele descobre muitos boatos e informações. Os boatos têm a ver também com os heróis lá, os outros heróis lendários, que eu não vou citar os outros dois. O mais importante, na minha opinião, que eu quero falar no vídeo, é o herói do arco da flecha. Então, eu posso estar errado, nem sei se é esse o herói, mas você que viu o episódio entendeu. Então, esse herói, digamos que há boato que ele traiu ou está se afiliando a um país estrangeiro. E o que acontece? Por que isso parece interessante, sendo só um boato que não dá pra confiar? A rainha do episódio passado. Lembra que ela é uma personagem importante, que eu falei que parece ser uma rainha? Então, para ela botar medo na filha do rei bundão, é que essa personagem em questão parece importante. E para ter ajudado o Naofumi, ela tem uma rede de informações bem, digamos que confiáveis. Será que esse herói não se aliou a ela e tá sendo um espião? Então, a gente vai ter que esperar o próximo episódio. Mas eu diria que é um dos boatos que dá pra teorizar e que não é totalmente errado e dá até pra acreditar, pelo menos por enquanto. Isso não passa de uma teoria, eu posso estar muito errado. É porque a personagem em questão apareceu no episódio passado ajudando o Naofumi. Então, se juntar isso, mais o fato desse herói desses três, digamos, ser o mais justo, claro que tirando o Naofumi, mas lá dos dois, ele é o mais justo, tanto que ele ajudou o Naofumi depois. Então, digamos que ele poderia ser um espião amando dessa rainha misteriosa. Mas a gente vai ter que esperar os próximos episódios, porque a gente ainda não tem informações sobre essa personagem. E daí você deve estar perguntando, como é que você sabe que ela é rainha, Haru? Calma, eu não li o mangá, eu não li a novel, mas eu sou fã de wallpapers de animes. E quando eu fui procurar, eu peguei essa imagem do Naofumi dessa rainha. Eu peguei já antes de gravar o vídeo. E o que acontece é que procurando, ou melhor, vendo essa imagem em si, eu fiquei pensando, porque ela tá fora de contexto, é só uma imagem. Mas a imagem em questão aparece o rei bundão, a filha, o Naofumi sorrindo e essa rainha tipo com um ar de nobre. E diz ali daí The Queen, daí The Hero of Shield. Então acontece que o Naofumi, digamos que tem uma aliança com essa rainha em questão, é uma imagem que tá fora de contexto. Mas ao que parece, eles são aliados, então isso leva a crer que ela é uma personagem importante, levando em conta o episódio passado que parecia que ela estava em um castelo destruído,
tem, digamos que, guardas do lado dela, então leva a crer que ela é uma rainha. E eu queria trazer isso no vídeo porque, por mais que pareça spoiler, ainda é um pouco com teoria e não é do material original porque eu ainda não li. Então eu me baseei na imagem e nas informações que o episódio está passando. No momento a gente ainda não tem informações porque só lendo o material original para saber, mas daí seria spoiler. Então o melhor a se fazer é aguardar o próximo episódio para ver se ela aparece mais. Mas se baseando nas informações desses últimos 2 episódios, tudo leva a crer que ela é uma personagem importante e que provavelmente vai ajudar o Naofumi e tem ligação talvez com outro herói, a gente ainda não sabe. Mas só dizendo dessa parte que eu já me alonguei, não era para ser uma coisa tão informativa, porque é algo que a gente ainda não tem informações, é uma parte mais para ser teoria. Agora vamos voltar ao episódio em questão, que é o Naofumi encontrando a pedra. Então, tendo acabado a parte dos boatos, o Naofumi ter conquistado várias informações, ele conseguiu, digamos que, aprimorar a habilidade dele. Acontece que daí ele agora tá indo para uma outra região para pegar essa pedra mágica. E acontece que é uma região perigosa, pelo que ele soube. Então eles estão com o suporte daquela bruxa lá, que você lembra do episódio passado, que ela tinha aquela, como eu posso dizer, aquela bola de cristal. Então ela apareceu nesse episódio e daí ela vai ajudar eles a pegar a pedra. E acontece que daí eles se encontram, digamos, dentro de uma masmorra. E nessa masmorra há um animal em questão que está protegendo as pedras de serem tiradas de lá. Ele é um Nue. Eu acho que quem já viu anime sabe dessa criatura mitológica, que tem o corpo ou a cabeça de leão e o corpo de cobra, ou uma parte de cobra e uma parte de leão. Você sabe se você viu o episódio, viu a imagem, ou se você já conhece esse animal da mitologia. Então daí acontece que eles se enfrentam a esse animal, porque é o único jeito deles saírem de lá vivo e também conseguirem a pedra, e assim o animal foi derrotado. Só que ao longo desse caminho até encontrar esse animal foi complicado, porque dentro desse castelo, ou no caso uma masmorra em questão, que é melhor dizendo, havia vozes. E essas vozes eram vozes que nem o Naofumi, nem a Raftaria e nem ninguém queria ouvir. Porque eram vozes que incomodavam, eram, como a bruxa falou, vozes que vêm só pra fazer a pessoa ouvir o que ela menos quer. No caso do Naofumi, ainda bate a confiança nele, tipo, falando que a Raftaria ia matar ele, que a Firo ia comer ele. Então acontece que ele ainda não tem confiança totalmente, por mais que pareça que ele tem, essas vozes ainda incomodam ele, como também apareceu para a Firo, talvez para a Raftaria. Só que ao que aparenta ser a Raftaria é a que mais conseguiu vencer e saiu protegida dali, porque ela perguntou se todos estavam bem e ela já respondeu na hora, sim, está bem. Quem se incomodou mais foi a Firo e o Naofumi. Daí, tendo passado essa parte, foi uma parte importante porque eu acho que ainda vai mostrar um pouco da questão de confiança, que o Naofumi acabou olhando para as duas. Eles se enfrentam no Nue, derrotam e pegam aquela pedra. Foi resumido isso. Mas destacando a nova habilidade que aparentaria ser não interessante, mas ajudou, que foi a voz de morcego. Isso que eles fizeram para derrotar lá o Nue. Então, por mais que aparenta ser, até a menor das habilidades pode ajudar em alguma hora, e o Naofumi acabou utilizando achando que não seria necessária essa habilidade. Então, já com a pedra mágica, eles voltam lá para a costureira, eles fazem lá, ou no caso a Firo faz os fios mágicos, e assim a roupa é confeccionada e fica uma roupa bem angelical, é tipo uma frase que eu acho que seria perfeita, Tenshi Mitai, que significa parece um anjo, é um anjo no caso, então tipo, ficaria bem legal. Foi, acho que isso que a costureira falou, então pra dar um ar angelical pra Firo do que ela já é, então ficou bem legal a confecção da roupa, mostrou que quando ela se transforma a roupa não rasga, então ficou legal isso. E foi isso o episódio, acabou aí, porque daí acabou ela com aquelas piadinhas, brincadeiras, se ela tá fofa, que o Naofumi é o pai dela, então foi um episódio bem legal isso. Como eu disse, foi um episódio curto, foi um episódio simples, mas que introduziu muitas informações. Teve ainda a questão de confiança do Naofumi, teve a Firo, teve a Raftaria com habilidades novas, o Naofumi conseguindo crescer nesse mercado de mercadorias como mercador ou como viajante, mostrou novas habilidades que eles estão adquirindo, mostrou a Firo agora no grupo deles. Então foi tudo interessante e teve sua importância no episódio. Mas era isso que eu queria falar desse episódio de Tate no Yusha no Nariagari, episódio de número 6. Quero saber sua opinião sobre o episódio, o que você achou necessário, o que você acha que foi mais importante do episódio, o que você acha que não foi tão legal.
Me diz nos comentários, compartilha o vídeo, dá like, se inscreve no canal. Isso parece repetitivo, mas ajuda o canal bastante. Então se você é novo, se inscreve. Se você é inscrito, compartilha o vídeo. E era isso. Próximo episódio, o que a gente pode desconfiar? Olha, na minha opinião, eu acho que eles vão focar ainda um pouco nos 3 personagens em questão importantes. Talvez eles coloquem alguma viagem, algum mini arco que eles vão fazer. Ou talvez eles já coloquem a rainha e algum outro herói, como o herói do arco e da flecha. Não dá pra saber ao certo o que vai ser. Mas o próximo episódio eu acho que vai ser um episódio tão legal como foi esse. E talvez seja um episódio mais leve como foi esse. Ou talvez seja o episódio já das ondas. Mas a gente vai ter que esperar pra saber. Muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?